falando de um homem normal, comum, mas que decidiu ser fiel na sua vida, decidiu não se contaminar. Ele viveu entre escravos e entre príncipes, ele viveu na prisão e ele transitou da prisão para um palácio. Ele esteve em ambiente diferente. Ouviu isso? Ele esteve em ambiente diferente. Ele morou no Jardim Romano, no Pantanal do Itaim Paulista, e morou também lá, Alphaville. Mas ele manteve a sua fidelidade em todos os ambientes que ele estava. Ele andou com gente podre e com gente boa, mas ele manteve o seu alto nível de fidelidade, porque ele decidiu que não seria mais um naquela situação. Ele decidiu que na Babilônia ele não seria mais um, mas ele seria fiel. Você compreende o que eu estou dizendo? Porque nós vivemos hoje diante de um falso ensino, uma falsa noção de que o ambiente influencia as pessoas. Se você é pobre, passa necessidades, tem problema com seus pais, você tende a ser revoltado, você tende a ser uma pessoa carente, e quando crescer não tiver nada, vai querer assaltar, roubar e matar, porque você não teve amor, não teve carinho, então você vai ser amargo pro resto da sua vida. Olha a mentira estabelecida. Diz que o ambiente forma o caráter da pessoa. Você acredita nisso? Esse silêncio de introspecção? Dizem que você pode simplesmente permitir. Agora, se você teve uma vida boa, se você teve uma vida de satisfação, morou numa casa boa, teve do bom e do melhor, você vai ser uma pessoa educada, foi educada nas melhores faculdades, você é uma pessoa que é uma pessoa culta, é uma pessoa de educação, é uma pessoa que sabe amar o próximo, que tem valores e que sabe distribuir amor, porque recebeu, porque seus pais foram maravilhosos com você. Isso é verdade, gente? Daniel deixa bem claro: o homem que veio da guerra, que veio do fracasso de uma nação, o homem que veio para morar numa terra estranha, longe de pai, mãe e parentes, o homem que tinha todas as possibilidades, tinha todos os direitos estabelecidos por essa sociedade de ser mal, de ser ruim, de não ser ninguém. Mas hoje eu posso falar de um Daniel, que era um homem fiel a Deus, ao seu Deus, fiel aos seus princípios, fiel a si mesmo. Tem gente que diz que é fiel a Deus, diz que é fiel a esposa, marido, mas é fiel a si mesmo. Quando olha no espelho, você pode dizer assim: foi abençoado. Ou você olha no espelho e vê um fracassado, vê uma mentira, vê uma fraude olhando do outro lado. Como você se vê? Como você se vê? É como você é. É como realmente está no teu coração. E essa palavra nos traz um desafio muito grande. Dá uma olhadinha só no capítulo 5, no capítulo anterior, versículo 12 ao 14. Versículo 12 ao 14: porquanto o Espírito é excelente conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigma, soluções de caso difícil, se achava em Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, Daniel, e se dará a interpretação. Agora olha o versículo 13: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou ao rei, e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Olha a pergunta: és tu aquele Daniel? És tu? Meu irmão, eu acho lindo a postura desse homem, um homem que não vivia oscilante, um homem que não vivia uma vida volúvel, altos e baixos, é e não é, acredita e desacredita. Olha o comecinho do capítulo 6, versículo 3, começa assim: então o mesmo Daniel. Aí quando vai lá no capítulo 5, versículo 13, diz assim: és tu o mesmo Daniel?
marcos antigos. Tem coisa que Deus colocou na tua vida que não é para ser removido, meu irmão. Não é a modernidade, não é os novos conceitos científicos, teológicos, culturais. Não deixa essas coisas tirarem você do eixo. Deus colocou um marco na sua vida. Este marco se chama Jesus. Esta é a palavra. O que não estiver escrito aqui pode ter sido interpretado por quem quer que seja, ainda que nós, Paulo disse, ou um anjo veio do céu e te fale um outro evangelho além daquele que você aprendeu, que você comeu, que você viveu e te fez crescer até aqui, seja considerado amaldiçoado. Não deixa a tua vida ser levada pelos ventos que aparecem. Fica firme na rocha. Seja fiel. Fala para o teu vizinho, seja fiel. Mantenha a constância da sua fidelidade, meu irmão. Mantenha a constância, porque aqui no capítulo 5, versículo 14, então, uma hora a tua fidelidade vai ser valorizada, uma hora a tua constância, você é o mesmo, sim, eu sou o mesmo. Já se passaram 5 anos de evangelho, 10 anos, 20 anos, eu sou o mesmo, sabia? Eu ainda continuo sentindo a glória de Deus quando eu começo a louvar, eu ainda fecho os olhos para cantar para Ele, porque eu ainda me emociono e sei que isso está sendo levado lá para a glória. Quando eu ouço a pregação da palavra, sabe aquele Bartimeu, aquele que diz, Jesus, fica aí, tem misericórdia de mim, aquilo ainda me emociona. Eu sou o mesmo. Seja fiel na tua constância, porque uma hora dessa, meu irmão, você ainda será chamado na presença dos grandes dessa terra. Deus honra a nossa constância, porque uma hora vai ser valorizado. O rei mandou chamar Daniel, chama Daniel, porque ele ainda é o mesmo. Chama Daniel porque Deus ainda usa ele, e ele deixou de ser uma figura a mais lá naquele reino para ser um dos principais daquela terra. Deus honra aqueles que honram a sua fidelidade. Deus vai frutificar. Sabe aquela palavra que fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, aleluia, aleluia, aleluia. Lá fala mais de 15 vezes a palavra permaneça. Numa passagem de 15, 16 versículos, fala quase 15 vezes, permaneça nele, permaneça na palavra. Se você estiver nele, ele estiver em você, pedirá tudo o que quiser, que será feito. E às vezes nós estamos vivendo um evangelho pitoncho, de pedinte, e que ainda nos zangamos, nos magoamos, porque ele não está respondendo à altura dos meus pedidos, e ficamos chateados, e começamos a perguntar o que está rolando em cima, se ele não está ouvindo. Ele está dizendo para ti nessa noite, permaneça no marco, permaneça na cruz, não esqueça da cruz, não esqueça daquilo que ele te falou para você no começo. Existem valores na sua vida que são inegociáveis, que não podem ser substituídos, são insubstituíveis. Há o que houver, eu comecei com Cristo e vou terminar com Ele. É isso que está no teu coração? O fiel, ele tem essa postura. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Fala isso para o teu vizinho, vale a pena ser fiel. Capítulo 6, versículo 3. Daniel